Olá, queridos amados amigos e irmãos. Quero compartilhar com vocês mais um episódio sobre a série Gotas de Sabedoria para o Chão da Vida. E como o nome já sugere, estamos falando de sabedorias práticas. E a pergunta que eu faço e que talvez nós poderíamos fazer para a sociedade, mas o que é sabedoria? E talvez a sociedade responderia para nós que sabedoria é ter conhecimento, é ter erudição, é ter um QI elevado. Mas será que é essa sabedoria que a palavra de Deus nos remete nos textos bíblicos? E alguns estudiosos, quando estão falando do livro de Jó, ao invés de mencionar como tema principal a questão do sofrimento ou a questão do bem e do mal, eles traçam como ponto principal do livro de Jó a busca pela sabedoria. E como capítulo central, então, eles trabalham o capítulo 28, que eu quero trabalhar com vocês alguns versículos. Ele começa dizendo assim: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Depois ele diz assim: não se pode dar por ela ouro fino. A aquisição da sabedoria é melhor que as pérolas. E aí ele prossegue: donde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os viventes e oculta às aves do céu. Deus lhe estende o caminho. É Ele quem sabe o lugar. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal o entendimento. Nós podemos perceber claros nesses versículos que por mais que nós possamos buscar ou querer pagar algo por esta sabedoria, nós não vamos conseguir. É só Deus que tem o conhecimento da sabedoria. É só Deus que dá o mapa para essa sabedoria. E quando no final ele fala a sabedoria é o temor do Senhor, ele não fala mais como o livro de Provérbios que fala é o princípio, mas ele fala a sabedoria é o temor do Senhor. E eu quero pensar com vocês então que Tiago, quando ele fala no capítulo 1, versículo 5 e 6, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente, mas peça com fé, crendo que há de receber. Nós precisamos saber que sabedoria é essa, o que pedir a Deus por sabedoria. Não é pedir entendimento, conhecimento simplesmente intelectual, numa erudição, numa maneira de falar bonita, mas Paulo, escrevendo aos Romanos, e em paralelo com este texto aqui, ele nos ensina que sabedoria é essa que nós devemos buscar. No capítulo 11, versículo 33 ao 36, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, então, ele diz que quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem instruiu primeiro? Ou seja, não existe ninguém primeiro a não ser Deus. Ele é o Criador. Ele é soberano e é o Deus de todas as coisas. E nós somos criados porque Ele quis. E nós somos criados por causa dele. E nós fomos criados para Ele, para render glórias a Deus. Esta é a verdadeira sabedoria. E o escritor
Gordon Fee, Douglas Stewart, eles vão nos falar que a sabedoria ensinada na Bíblia não tem a ver com QI, mas ela tem a ver com uma orientação que nos leva à orientação em agradar a Deus. E para agradar a Deus é preciso reconhecê-lo como soberano dentre todas as coisas. E Jó então, ele pôde perceber isso. Quando ele escreve no finalzinho, no capítulo 42, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum de teus planos pode ser frustrado. Jó percebeu que somente Deus é soberano e que todos os seus planos vão acontecer. E nada neste mundo ou em qualquer outra parte pode frustrar os planos de Deus. E ele continua: na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Jó pensava que conhecia a Deus da maneira como deveria conhecer. E ele percebe que é demais para ele, porque Deus é absoluto, Deus é o ser supremo de todas as coisas. E então ele diz assim, num texto maravilhoso da Bíblia, ele diz assim: escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ou seja, ele reconhece que é Deus, o único que pode ensinar e dar sabedoria. E é essa sabedoria que Tiago está falando para você buscar a Deus, em Deus. E aí ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele reconhece que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, em reconhecer Deus em todas as coisas, e que nós estamos aqui porque Ele nos criou e nós somos feitura sua, somos feitos para adorá-lo. E então, quando Jó reconhece isso, ele se arrepende dessa erudição e desse conhecimento que nos ensoberbece, mas ele reconhece com humildade que a verdadeira sabedoria é viver diariamente na presença de Deus, com intimidade, desenvolvendo um relacionamento em uma sintonia fina com Deus todos os momentos da sua vida. E que nós possamos descobrir essa sabedoria e possamos buscar em Deus para que possamos viver diariamente no conhecimento de Deus. Amém.